Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para conversar sobre lições tão preciosas que Emmanuel nos trouxe no livro Palavras de Vida Eterna. Para iniciar nossas reflexões de hoje, vamos fazer uma leitura prévia para depois fazermos a prece. Essa leitura vem do livro Jesus no Lar, é a lição número 7, é um livro psicografado por Chico Xavier, de Neio Lúcio, e foi psicografado em 1950. E a lição número 7 se chama O Maior Servidor. Presente à reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasma de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo seu riso espontâneo revelava um coração cheio de bondade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade, pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho
e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade absoluta, Jesus, Cristo, Mestre e guia de nossos passos, agradecemos estarmos aqui mais uma vez, sob as luzes dos ensinamentos de Jesus, trazidos até nós pela doutrina espírita. Permita que possamos ter momentos de reflexão e aprendizado, fazendo com que as palavras que aqui recebemos, de alerta, de convite, de incentivo, sejam transformadas em ações e possamos, com elas, nos tornar melhores e ajudar, sermos úteis aos companheiros de jornada que conosco caminham na busca do crescimento. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Amados irmãos, eu queria primeiramente pedir desculpa pela minha voz, que hoje está um tanto prejudicada, mas eu espero que isso não prejudique o nosso aprendizado, uma lição tão bela trazida por Chico Xavier, que é a lição pelas mãos de Chico e dada por Emmanuel, que é a lição 20 do livro Palavras de Vida Eterna. Se chama Vigiando. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, foi elaborado por Emmanuel buscando estudar lições contidas no Evangelho e buscando entender essas lições à luz dos ensinamentos da doutrina espírita. Ou seja, Emmanuel tentou nos trazer a fonte pura dos Evangelhos, do Novo Testamento, à luz do entendimento da doutrina espírita. Então, cada lição vai fundo, porque nos traz direto o ensinamento de Cristo, olhado à luz e pelas lentes da doutrina, com as palavras de Emmanuel. Especialmente, a lição de hoje é um convite à nossa reflexão sobre um sábio ensinamento que está contido na carta que Paulo fez aos Filipenses. Filipenses são as pessoas originárias de Filipo. Hoje, Filipos fica no território grego, na parte leste da Grécia, já próximo à fronteira com a Turquia. Ou seja, fica quase na entrada, na divisa entre a Europa e a Ásia. E Paulo, sempre preocupado com as igrejas que ele implantou em vários locais do mundo, nessa carta em específico ele estava preocupado com a igreja de Filipos e incentivando aos irmãos daquela congregação de então, quase 2000 anos atrás, daquela igreja, a se alegrar, a se unir cada vez mais no trabalho da seara do Mestre, mostrando para eles que mesmo ele, Paulo, estando preso, ele se alegrava e que, portanto, devemos nos alegrar independentemente de qual seja as circunstâncias que estamos vivendo. E nessa joia que é essa carta, no capítulo 4º e último dela, Emmanuel extraiu a
a inspiração, o tema de nosso estudo de hoje. Nesse capítulo 4, Paulo está pedindo aos membros da igreja de Filipos que ajudem suas mulheres, duas mulheres que lá trabalharam com ele no evangelho, na implantação daquela igreja. E incita a esses irmãos trabalharem com equidade dentro da igreja. E que essa equidade seja tão grande, ou seja, está até fazendo assim, homens e mulheres trabalhem juntos, com igualdade. E que essa igualdade seja notória a todos os homens, ou seja, falando mais uma vez da importância do exemplo na vida da gente. E, para terminar, Paulo chega e diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E é exatamente nessa última frase, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que Emmanuel tira o mote da nossa lição de hoje, da nossa reflexão de hoje. E diz-nos Emmanuel, para trabalharmos vigiando, que aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida, ou seja, o nosso pensamento, o que temos no pensamento é a substância da nossa vida. Portanto, convida-nos Emmanuel que retiremos dos nossos corações tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios, em nossos corações. E Emmanuel, já em 1940, ou seja, mais de 20 anos antes de ter escrito esse livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel responde a uma pergunta, a pergunta 53 no livro O Consolador. E ele é perguntado o seguinte: se os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas. E Emmanuel responde de forma bastante objetiva, dizendo que os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Ou seja, em primeiro lugar, começa dizendo que a gente tem que orar e vigiar para que nós construamos a nossa própria fortaleza. Mas ele alerta e incentiva. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor, em todas as suas divinas manifestações. Então, se nós pensarmos em outras pessoas no bem, para o bem, nós estaremos produzindo um máximo efeito benéfico sobre aquelas pessoas. Por outro lado, os pensamentos de natureza inferior podem afetar os nossos irmãos em identidade de circunstâncias, quando a criatura não está orando e vigiando, ou seja, quando ela se faz credora desses choques dolorosos, na justiça das compensações. Porque, é claro, termina Emmanuel, os efeitos que podem ocorrer dessa natureza não prevalecem sobre aquilo que é muito maior que a providência divina. Então, se nós estivermos orando e vigiando, mesmo os maus pensamentos que venham até nós, não surtirão efeito, porque nós estaremos sob a proteção da misericórdia e da sabedoria divina. Ainda sobre a força do pensamento, tem um artigo muito interessante, publicado em setembro de 2012, de Marta Antunes Moura, que hoje é disponível na página da Federação Espírita Brasileira. É um
artigo sobre pensamento e vontade. E esse artigo nos diz que o pensamento é flexível, volátil, fácil de mudar e pode ser controlado por treinamento. O pensamento é governado pela razão e também pelas emoções, sentimentos e paixões. E, segundo Ernesto Bolzano, o filósofo italiano e escritor espírita que viveu entre meados do século XIX e o início do século XX, o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Pelo pensamento, nós criamos forma-pensamento, de duração mais ou menos longa, que podem ser projetadas objetivamente e serem capturadas tanto pelos desencarnados como pelos encarnados que compartilham com a gente esse maravilhoso planeta Terra. Alerta ainda que, segundo o espírito Francisco Dias da Cruz, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. E por fim, já chamando Emmanuel no livro Pensamento e Vida, de 1958, Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos, continua Emmanuel, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Estamos trocando um com outros vibrações que vêm dos pensamentos que criamos. Respiramos, continua Emmanuel, no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Ou seja, estamos o tempo todo envolto de vibrações feitas por nosso pensamento, e quando essas vibrações são positivas, nós estamos emanados nos objetivos de crescimento que nosso Pai deseja para nós. E é por isso que, voltando à lição de hoje, Emmanuel nos diz que, em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Vocês veem como isso é verdade, em momentos até tão conturbados como os que vivemos hoje, né? Nós temos choque de ideias e, muitas vezes, sem querer, para defendermos uma ideia, estamos, na verdade, denegrindo a ideia do próximo. Estamos, ao invés de procurar coisas positivas que tenham no próximo, nós estamos falando das coisas negativas que tanto o próximo quanto nós mesmos vivemos dia a dia. Quem não atua hoje em dia tendo ações negativas, nós ainda somos espíritos num planeta muito atrasado. E nós somos atrasados com esse planeta, estamos procurando aprender. Então, é importante que o nosso foco esteja nas coisas boas de cada um daqueles que compartilham a jornada com a gente, de cada ideia que chega até nós. Vamos aproveitar o que tem de bom e construir o reino de Deus no nosso ambiente. Diz-nos Emmanuel que muitas vezes nós somos atropelados pela nuvem da incompreensão, conturbando-nos o ambiente doméstico. Outras vezes, somos objeto de acusação indébita, com calúnia destruidora. A maledicência permeia o nosso ambiente, com mentira, com leviandade. E até mesmo temos amigos de ontem que se rendem a requisições das trevas e passam a
virá a nos criticar, a serem censores das nossas qualidades, que, é claro, ainda estão em processo de melhoria. Nós estamos buscando crescer. Nessa esteira, nós temos uma lição muito bonita que, psicografada por Chico Xavier, de Humberto de Campos, no livro Luz Acima, em 1948, quando ele conta a história do anjo do bem e do mal tentando o homem. Mas aqui nós vamos pegar só nessa mensagem específica, em que quando o anjo do bem fala para o homem: filho, venho abrir-te caminho para a luz eterna, arrebatar-te-ei as sublimes culminâncias, integrarás o séquito de cooperadores do Altíssimo. Mas, para esse fim, iniciarás os serviços renunciando às facilidades humanas. E aí enumeram várias coisas que ele deverá fazer. E dentre elas diz, por exemplo, servirás sem descanso, nunca reclamarás recompensas. E aí diz uma que tem tudo a ver com o nosso tema. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém. Entretanto, vigiarás dia e noite os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Ou seja, nada de olhar para o outro, olhemos apenas para nós mesmos, para os nossos defeitos. Se for para olhar para o outro, é para ver o bem que ele tem. E, com isso, Emmanuel diz que, à frente de todos os percalços, não devemos nos prender às teias de perturbação e de sombra, que em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor. Guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E, concluindo, diz ele, ocupando o nosso pensamento com valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. Assim, amigos e amigas, terminamos essa lição de hoje com o coração gravado do convite para fixarmos nossas atenções nos ângulos bons em que tenhamos algo digno de louvor, fixando no bem e procurando realizá-lo. Esse é o convite que Emmanuel nos faz e que, com muita alegria, nós agradecemos a ele por nos ter trazido. E, para encerrar, nós dizemos em nossa prece final: Pai amado, Jesus, mestre e amigo, obrigado por tantas coisas belas, por tantas lições maravilhosas que nos estão trazidos e pela oportunidade de estarmos aqui, irmanados, buscando caminhos de aprendizado, de crescimento, caminhos de ver no próximo o bem, de ver nas coisas o lado positivo e assim procurarmos sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Agradecidos por tudo, pedimos permissão para finalizar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.